Vamos lá, galera. Agora, nesse momento, a gente vai fazer uma revisão aqui de algo que a gente chama em matemática de qualidades de uma função. E lembrando, isso aqui é uma revisão da parte matemática do curso de Física e Sociedade. Então, quando a gente fala de qualidades de uma função, a gente lembra que para a gente definir uma função, a gente viu que primeiro a gente precisa de um conjunto, que a gente chama esse conjunto de domínio. A gente depois tem um segundo conjunto, que a gente chama esse segundo conjunto de contradomínio, tá bom? E a gente precisa de uma lei que liga os elementos do nosso conjunto, do nosso domínio, aos elementos do nosso contradomínio. E não é de qualquer forma, a gente tem que lembrar que para ser uma função, a gente tem que ter todos os pontos do domínio conectados a um do contradomínio. Todos eles, não pode sobrar nada no domínio. E outra coisa também que a gente tem que ter para satisfazer uma função, nunca a gente pode ter o mesmo ponto no domínio conectando a dois no contradomínio. A gente não pode ter isso, tá bom? Se tiver essa situação, não é caracterizado como uma função. Pode ser uma relação, pode ser qualquer outra coisa, mas não função. Uma função, todo domínio preenchido e cada domínio em somente um do contradomínio. É claro que a gente pode ter dois pontos no domínio conectando a um só no contradomínio, sem problema. O que a gente não pode ter é um no domínio ligando a dois no contradomínio, beleza? E só reforçando, aqueles pontos no contradomínio que estão ligados ao meu domínio, só aqueles pontos a gente chama de imagem. Tá? O conjunto todo, esse conjunto todo a gente chama de contradomínio. Os que estão nele, estão conectados ao domínio, a gente chama de imagem. Então, quando a gente fala de qualidade de uma função, a gente está falando o quê? Tem algumas funções que a gente pode definir como sobrejetora. A gente tem uma função que a gente pode definir como injetora. A gente tem função que a gente pode escrever como sobrejetora, injetora, bijetora. A gente pode descrever uma função com uma qualidade também de uma função. Pode ser uma função ímpar, uma função par, tá? E também uma função, eu vou colocar aqui em cima, né? E também uma função periódica. A função periódica a gente vai tratar mais adiante. A gente vai voltar na função periódica mais adiante, mas ela também pode ser periódica. Né? Sobrejetora, injetora, bijetora, ímpar e par. Essas são as funções que a gente chama de qualidade da função. É como quando ela possui uma dessas características aqui, que a gente vai ver passo a passo cada uma delas. A primeira delas, a gente chama de sobrejetora. É bem simples de entender, assim como as outras. Não são qualidades difíceis de entender, mas a gente vai ver que ela é bem simples. Imagina que a gente tem aqui nosso domínio. Vou colocar alguns pontos aqui, tá? E a gente tem aqui o nosso contradomínio. A gente tem aqui, tá? Imagine que a gente tenha essa situação aí. Tá? Que situação é essa que eu vou chamar de atenção? Uma situação em que todos os pontos do contradomínio estão conectados a um ponto do meu domínio. Então, ou seja, nessa situação, a minha imagem é exatamente o meu contradomínio, porque todos eles estão conectados ao meu domínio. Então, quando eu tiver essa situação, que a imagem, o conjunto imagem foi igual, vou chamar isso aqui de conjunto imagem foi igual ao conjunto contradomínio, a gente tem essa função sobrejetora.
Nessa situação, a gente tem uma função sobrejetora. Beleza? E no segundo caso, a caso de função injetora, no caso de função injetora é o seguinte, imagine que a gente tem aqui, para facilitar, eu vou apagar isso aqui, só para não atrapalhar, imagine que a gente tenha, esse aqui seja meu domínio, tá bom? Esse aqui seja o meu contra-domínio, tá, imagine que eu tenho esse conjunto aqui é o meu contra-domínio, eu tenho esse ponto conectado aqui, esse ponto aqui, esses dois pontos ligados, esses dois pontos ligados e esses dois pontos ligados. Note que, nesse caso, cada ponto do meu domínio está ligado a um contra-domínio, então aqui já caracteriza uma função por si só, mas não tem dois pontos no domínio que estejam ligados a um ponto no contra-domínio. Isso é uma função 1 a 1. Não é bem 1 a 1, a gente vai ver, mas eu não tenho um ponto no meu contra-domínio ligado a mais de um no meu domínio. Quando eu tenho essa situação, eu chamo essa função de injetora. Então, injetora é uma função em que cada ponto no meu contra-domínio está ligado somente a um ponto no meu domínio. Tá? Note que nesse caso, diferente do caso da sobreinjetora, o meu contra-domínio não é igual a minha imagem, está sobrando dois pontos aqui. Tá? Então, sobra a ponta aqui, mas cada um dos outros está ligado só no domínio. Então, essa é a situação que a gente tem uma função injetora. E no caso da função bijetora, no meu terceiro caso, está aqui meu domínio, está aqui meu contra-domínio. Imagine que eu tenho essa situação. Essa aqui é uma função sobrejetora, por quê? Porque todos os meus pontos do contra-domínio estão ligados ao meu domínio. Então não sobra nada no meu contra-domínio, ela é sobrejetora. E ela é injetora por quê? Porque não sobra, cada ponto do meu contra-domínio está ligado a somente um no meu domínio, então ela é injetora também. Então essa função, além de sobrejetora, é injetora, por isso que a gente diz que ela é bijetora. Tá bom? Quando a gente tem essa situação, a gente chama a função de bijetora. E vocês vão perceber, ao longo, principalmente os cursos de cálculo, que quando você está falando de função inversa, e a gente vai falar de função inversa em um momento próximo, daqui a um ou dois pontos, para uma função, para a gente definir uma inversa, a função tem que ser bijetora. Por que ela tem que ser bijetora? Só você perceber o seguinte, função inversa nada mais é do que o domínio a gente transforma, o contra-domínio a gente transforma em domínio e o domínio a gente transforma em contra-domínio e faz a lei inversa, os pontos ligados de forma inversa. Então, para eu inverter, se eu imagine uma situação desse tipo aqui, está aqui o meu domínio, está aqui o meu contra-domínio, eu tenho aqui isso aqui caracteriza uma função? Caracteriza uma função. Por quê? Porque não sobra nada no meu domínio, meu contra-domínio não sobra nada no meu domínio e cada um do meu domínio só está ligado a um no meu contra-domínio. Isso não tem problema algum. Mas imagine que eu fosse calcular a função inversa de uma situação dessa. Se eu fizesse uma situação inversa, ao inverter aqui, ó, vou colocar meu contra-domínio agora, passar desse meu domínio, eu teria um ponto aqui ligado a 2. Isso não caracteriza uma função, tá bom? Então, eu não posso ter situações desse tipo. E também não posso ter situações desse tipo aqui, ó. Mesmo se eu tivesse cada um ligado a um único ponto, mas se eu fosse voltar, isso aqui é uma função
injetor agora, de cá para cá, mas se eu fosse fazer o inverso, quando fizesse o inverso, no meu novo domínio ia sobrar um ponto. Então eu não conseguiria definir isso como uma função. Então por isso que a gente diz que para uma função possuir inversa, ela tem que ser bijetora, tanto sobrejetora quanto injetora. Por isso quando a gente vai trabalhar com funções circulares, e vocês vão ver isso ao longo de todo o curso de matemática, vocês vão ver funções circulares ao longo de todas as funções, seno, cosseno, tangente, essas funções que você trabalha o tempo todo. Você, quando vai definir o inverso, o arco, o cosseno, o arco, você limita sua faixa, né, de domínio. Né? No caso, você limita seu contra-domínio, porque ele vai ser uma nova imagem, tem um novo domínio quando você vai fazer o inverso. Tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente daqui a pouco volta a falar dessas outras funções. E também, como eu disse, a gente vai falar também de funções periódicas.